Fala aí, pessoal, beleza? Mais um podcast da Desk começando, dessa vez com o nosso colaborador e amigo Rodrigo Rigonato Corti. É isso aí. Tudo bom, pessoal? Ele é nosso gestor técnico aqui da Desk TI e a gente vai começar uma linhagem de podcast mais técnica, né? Pra gente conhecer todo mundo também que trabalha aqui na Desk, outras histórias, outras experiências de tecnologia para aprimorar com todos vocês e também trazer um portfólio, Sim. um know-how diferenciado de tudo. Mas e aí, tudo bom com você, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. Você é o famoso Rigo, o mago do Mago TI. do TI. Agora eu tenho esse novo apelido aí pra vida, Mago do TI, que eu já não tinha, né? Agora eu tenho. Legal. Mas por que é esse apelido, Mago do TI? Acho que na verdade, com o desenrolar do dia, você vai aprendendo algumas coisas que não imaginava que ia aprender, né? E vai desenvolvendo, até chegar ao mago. O mago é porque eu resolvo uns chamados, assim, ó, instantes. Legal. Caiu o BO, resolvo. Legal. Eu fico bem mais tranquilo. feliz ainda em saber que a coisa acontece desse jeito, porque tem chamados e chamados, Sim, né? sim. Não, legal. Só faltou o Denis, né? Vim com a fumacinha atrás, que é o padrão. Que ele Não, sempre... é o gelo seco, né? Que O fala, gelo gelo seco. Isso aí. Não, legal. Vamos lá, Rodrigo. Esse podcast é mais para bater um papo, falar Tá. como que você iniciou sua carreira, como que foi sua inserção no mercado de TI, o porquê que você decidiu fazer TI. Tá. Eu acho que o legal é você falar de como que o porquê que você quis fazer TI. Tá. E se quiser, fica à vontade. Assim, comecei já querendo estudar TI, né? Porque quando eu tava desempregado, tava só estudando, comecei a pesquisar algumas áreas Tá? e me interessou muito TI. Hum. Sempre mexi com computador também, desde de molequinho, já ia fuçando, formatando a máquina ali, tal, tentando aprender. O meu tio, ele formatava a máquina, então às vezes eu ia lá em casa formatar a máquina que tava travando. Tá. E eu já fiquei nesse, tipo, mano, por que acontece isso? Por que tem que fazer isso? Ficou Já curioso. fiquei curioso, exatamente. E aí eu ingressei na faculdade de GTI, Uhum. na USCS. Que é o famoso Gestão de Tecnologia da Isso, Informação. exatamente. É um curso muito top, bacana, abrange todas as áreas, né? Tá. Eu faço um pouquinho de cada um, mas eu vou voltar no início, Isso. deixar bem no início. Aham. Comecei fazendo curso para finalizantes de hardware na Saliens, Tá. que é uma empresa aqui em Santo André. Comecei a fazer todo sábado. Fiz, deu certo, gostei de mexer com hardware. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, por aí. Faz tempo então, Faz tempo, né? faz um Você tem, tempinho. hoje você tem 27. 26. 26? Exato. Tá. Comecei fazendo hardware e manutenção, gostei, só que eu vi que não era aquilo que eu queria mais pra parte de sistemas, de ser operacionais, e enfim. Minha mãe colocou eu numa aula de inglês, Tá. fui fazendo inglês, só que aí eu saí porque eu não tava me adaptando bem. Tá. E aí fui à escola, estudei aqui no Galeão, aqui pertinho, aqui em cima, na rua de cima. E aí já os meninos já falavam em TI, e eu já comecei a fazer um curso, é legal e tudo mais. Só que eu deixei meio de lado. Fui ser jogador de futebol, fui tentar. Você Aí contou não- essas histórias já. Aí não consegui, e aí eu jogo ruim, né? Não joga. Isso aí é Sou bom, isso é ruim. bom. Você é o E famoso aí, camisa 10. Eu só não fui jogador porque eu não usava meião. Se não tivesse usado meião, eu ia conseguir. Aí beleza. Aí eu fui mesmo pegar TI na faculdade. Uhum. Consegui, fiz USCS, né, 2 anos e meio, tecnólogo, e comecei ali fazer. Só que eu não trabalhava na área, né? E aí na época, o Pedro e o Fernando trabalhavam aqui, Uhum. e eles falaram, Rigo, tá precisando lá, você já vai começando como estagiário, já vai pegando as manhas. Tá. Eu falei, não, vamos, até um dia que você me ligou. Sim. E aí a gente conversou, batemos papo, e no primeiro dia da entrevista, choveu pra caramba esse Eu dia. lembro. Que foi uma E aí, entrevista com 4 pessoas, 4 né? pessoas, foi eu, o Iago e mais duas Aleatórios pessoas, também, né? aleatório. E eu lembro que esse dia eu cheguei molhado na desk, molhadão. Que eu cheguei, já fui no banheiro, comecei a me secar com papel, Uhum. e eu já comecei a suar, puta, maior pressão. E aí você chegou, começou a fazer a entrevista, aí eu passei da primeira fase, aí teve a segunda, passou eu e o Iago no mesmo dia, a gente passou. Aí eu fui contratado. Não, legal. E deixa eu te perguntar, pra galera entender um pouco mais. Antes de você trabalhar na Desk, você fazia o quê? Eu era
trabalhava numa empresa de piso e revestimento, Tá. aqui na Portugal, em Santo André. Uhum. Fazia logística. Eu era o Logística. cara da logística, onde entregava os pisos, o rodapé, tudo pra casa do pessoal. Então eu fazia logística, não tinha Sim. nada com Mas TI. aí que tá. Você começou a trabalhar com logística, né? Certo. Aí você vai e quis migrar pra tecnologia, porque você já fazia faculdade. Acho que você estava no primeiro semestre, quando Eu a acho gente... que era, sim. Aí você estava no primeiro semestre. Aí foi qual foi o infeeling que você falou assim, putz, quero TI? Porque lá nessa empresa eu já mexia com TI. Por exemplo, parava a impressora, ia lá e resolvia. A máquina travando, eu ia lá fazer alguma coisinha, eu meio que já fiquei meio interessado nisso. Só que meus amigos também já vinham falando de TI. Então eu meio que fiquei assim nesse meio campo. Em seguir logística, que eu já estava fazendo, estava gostando. Sim. E em TI. Só que aí eu escolhi TI. Eu lembro que quando você entrou, você falou que gostava pra caramba de onde você trabalhava, mas você queria ingressar. Sim. Mas o legal que eu vejo, né, que foi um dos motivos também da contratação acontecer e tudo mais, é que você já era o menino da TI para a empresa que você trabalhava. Que Certo. acontece em várias Sim. empresas que nós atendemos, né? Alguém tem que saber ali. Alguém que é aquele menininho mais desenrolado, que é o menino que arruma o computador. Sim, exatamente. Que isso se aí. toda empresa tivesse uma empresa que atender a demanda certa, não teria tanto problema, que nem Sim. mesmo a gente pega, né? Que a gente tem vários cases, se a gente for parar pra contar, isso aí né? não vai parar. Não vai Nunca parar. Aí você ingressou na Desk, foi em 2017? 16? 16. Foi 16? Não, 16, 17, 19, 20, 21. Não, foi 18. 18? 19, 20 e 21. Não, 17. Foi 17. Fevereiro de 2017, que vai fazer 4 Sim. anos agora em fevereiro. Aham. Aí eu lembro que você entrou como foi estagiário. Estagiário. Fiquei das 8 às 5 da tarde, Aham. só no N1. Abrindo chamada sem parar. E aí? Tá. Aí eu lembro que você ficava mais de boa na Sim, sua, ficava só tranquilo. abrindo chamado, telefone, Tipo, atendimento e-mail. primário ali. Isso. E você não tinha nenhum conhecimento, né? Você veio bem cru. Não você tinha. já tinha o conhecimento da demanda que você trabalhava no dia a dia. Só Tem que, uma porém, impressora ali, Aham. um negocinho ali. Só que não tinha muito conhecimento em pegar e em fazer. Entendi. E aí eu fiquei esses 3 meses de estagiário e aí fui efetivado. Sim. Você lembra da história, a jornada do herói que nós Lembro. fizemos na lousa? Foi bem quando eu estava no estagiário ainda. Ou tinha passado do estágio, Sim. você já fez na lousa como Sim. que eu ia ser, ia estar aqui, e depois ia chegar aqui num certo período. Eu achei legal que E deu certo. Deu certo. Eu achei legal que nesse bate-papo que nós tivemos, inicial, tipo gestão e tudo mais, Aham. você virou pra mim e falou assim, Arthur, eu quero me aprimorar tecnicamente, porém eu quero fazer gestão. Aí eu Sim. falei, tá, mas qual que é o nível de gestão que você quer? Aí você virou pra mim e falou assim, não, eu quero cuidar de equipes. Eu quero entender um pouco de tudo e me aperfeiçoar nas pessoas que trabalham na Desk. Aí eu falei, legal, foi onde a gente fez a jornada do Sim. herói. Que eu falei, você tem que passar por isso, pra gente chegar nisso daqui onde a gente quer. Foi. E eu lembro que em 2019, não, foi 2019, que aí veio a promoção pra você pra gestão. Sim. Que aí você começou a cuidar dos meninos aqui dentro da Desk. E qual que foi, nesse meio tempo, o que você pensava? Você achou que não ia dar certo? Você achou que ia dar certo? O que você fez pra desenrolar nisso daí? No começo do estagiário, você não fica com muito, tipo, conhecimento, assim, de fazer uma coisa e falar, eu quero isso, isso e isso. Então, como eu tava estagiário, eu tava aprendendo para ver qual área eu queria. Tá. Como eu tava seguindo gestão de TI na USCS, eu já tinha na cabeça que eu queria ser gestor. Sim. Ou aqui na Desk, ou fora, eu queria ser. Então, eu já fui com essa mentalidade, já fui meio que pegando um pouquinho de cada coisa e fui fazendo. Tanto é que quando eu era estagiário, o senhor ia me demitir. Lembra que só falava, não, Rodrigo só faz abertura de chamado e tudo mais. Essa história é boa. Essa história é boa. E fala como que a gente fidelizou tudo isso daí. Foi assim, Arthur ia me demitir. Ó, presta atenção. Arthur ia me demitir. Mas por um bom motivo, Sim, vamos ser sinceros. Se porque- fosse você, hoje faria a mesma coisa. Na época, o pessoal só falava que eu abria chamada e só abria chamada e não fazia. Só que no nosso relatório, na nossa intranet, Na nossa dashboard Isso, dos news. chamados. Aham. tinha lá, Rodrigo Rigonato, 100 chamados, 200 chamadas, e mais o meu trabalho N1, que era o N1. E aí, a gente desceu um dia pra conversar, você me chamou pra conversar, acho que já tinha na intenção de demitir ou conversar, sei lá. Sim. E aí você falou, abriu o jogo. Você
é bom, mas tal. Fui sincero. Sim. Aí eu falei, Arthur, é o seguinte, é isso, isso e isso, o cara ali é isso, a equipe ali é isso, vocês só fazem isso e não faz aquilo. Aí você parou, deve ter pensado, puta, moleque desenrola, né? Fudido. E aí me chamou pra ir pro jogo do Corinthians. Aí eu, tipo, como assim? Você não vai me demitir? Você vai avisar pro jogo? Não, vamos pro jogo. Ah, não dá, eu tenho faculdade. Falta na faculdade, vamos pro jogo. Comprou o ingresso, a gente foi pro jogo, e aí se tornando mais amigos, mais próximos e tudo mais. Eu acho que essa trajetória que eu fiz com você, porque assim, quando você olha macro, né, que hoje você tem esse olhar macro, que antes talvez você não tinha, você acaba olhando o todo e você acaba esquecendo algumas determinadas pessoas que no seu time é muito boa, que nem você está sendo pra mim. E naquela conversa, eu lembro até hoje, que você começou a falar alguns pontos dentro da equipe da Desk, dentro da parte técnica, do que você fazia e o que não fazia, e no que você agregava, que eu falei assim, cara, a jornada do herói está sendo construída. Por quê? Por mais que ele não tenha liberdade ou ele seja acanhado para falar, no momento que eu tive a oportunidade de conversar com você, que era para ser totalmente o oposto, você foi lá e mostrou, falou como que era a solução do caso. Claro, não uma solução assim definitiva, mas como a gente poderia... Exatamente, abriu a mente, expandiu, pra gente conseguir juntos. Sim. Aí eu falei assim, putz, então no background, o Rodrigo, o famoso Rigo, o mago do TI, ele foi e se desenvolveu. Está se desenvolvendo para ser aquela pessoa certa. Já tinha uma cabeça de chegar até o final. Exatamente, já tinha uma cabeça para chegar onde você está hoje. Que eu falei assim, putz, é muito melhor eu me aproximar de você pra gente montar uma equipe muito foda do que eu ficar distante de você e a gente não ter essa ligação. Sim. Que hoje você se tornou isso que você que é o gestor da equipe, né? Sim. E a partir daquele jogo do Corinthians, que a gente começou em toda quarta-feira. Começou ali. E eu lembro, olha como faz muito sentido isso daí, que eu acho que todo mundo deveria ter. Todas as vezes que nós íamos para os jogos do Corinthians, a gente ficava no carro, pegava trânsito, ficava 1 hora e meia. A gente trocava muita ideia. Ia conversando. Falando do tipo assim, parecia que a gente não estava trabalhando, porque a gente estava indo para um lazer nosso. Sim. Porém, a gente estava alinhando... Conectado. Exatamente. O que a gente podia fazer para mudar, o que a gente podia fazer para melhorar para os meninos, ao mesmo tempo que a gente fazer captação de cliente, o que a gente podia melhorar dentro de um cliente, aqueles casos que, tava bem estressante para a equipe, você sentava, falava, a gente conversava bastante. Sim. Eu achei que esse momento fora de empresa, porém juntos, foi extremamente importante. Foi extremamente até pro importante. Crescimento, né? Você tem que sair um pouco também daqui de dentro para falar, deixa eu fazer abrir a mente para depois voltar e já com uma coisa pronta. Então, para mim, acho que foi fundamental também. E desde aí, acho que eu só cresci, né? Cresceu bastante, pô. Depois dessa vez aí. Mas aí hoje, como gestor, eu sei que não é fácil. Uhum. Eu tinha um pensamento diferente de hoje. E não é fácil. É cuidar de pessoas, é cuidar de problemas de pessoas, briga interna, briga externa. Tem todo esse tipo de detalhes, né? Para serem cuidados. Detalhes que você tem que prestar atenção, senão acaba perdendo a equipe. Um dos principais fundamentos que eu acho que é cuidar de pessoas é você entender. Sim. Né? É aquela conversa, não é simplesmente você sair delegando. Não, calma, conversa, vamos bater um papo. Que nem... Amigos mesmo. Exato. Porque você precisa de pessoas, né? Que foi o perfil que eu encontrei em você. Que eu falei assim, o Rigo, ele é muito bom para conversar. Você tem uma lábia boa para conversar com as pessoas. E principalmente com os clientes. Antigamente eu não tinha, lembra? Eu ficava acanhado no telefone, falava baixo, você brigava comigo, falava, fala mais alto, se expressa. E isso eu fui desenvolvendo. Claro, não ia chegar também já com o pé na porta, eu fui desenvolvendo isso. Você teve o seu tempo, né? O seu crescimento para chegar onde você chegou. E, legal. Isso é muito bom, porque eu vejo que não só você, mas todos que querem fazer uma trajetória igual você fez, porque você entrou no começo de 2017. Sim. Nós estamos no final de 2021, juntos desde então. Anos aí. Exatamente. Em fevereiro você vai fazer 4 anos com a gente. E você teve um crescimento. Sim. Você foi, claro, altos e baixos em alguns pontos. Isso daí é normal. Acontece em qualquer lugar.
Mas você teve um crescimento muito legal. Você teve um crescimento assim que eu... Acho que eu mais cresci do que desci, né? Então... Não, você cresceu muito mais. Afinal, você entrou como estagiário, hoje você tá numa linha de gestão. Então isso me ajudou bastante também. Eu só não fui caindo e crescendo, eu fui caindo e quando eu cresci eu queria ir lá em cima. Sim. Seus ganhos são extremamente maiores do que suas percas, né? É difícil eu descer, mas quando eu desço também, tem um aprendizado sempre, Exato. Né? Melhora e sobe de novo. Nesses casos, assim, de descidas, claro, tudo não é flores, mas vamos falar. Nesses casos de descidas, que você tava mal, tipo, bad trip por N razões, pessoais e tudo mais, o que você fazia para se levantar numa posição que você está hoje? Eu gosto de pensar, lógico, né, o erro que aconteceu, enfim, o que eu tava fazendo de errado e pensar como que eu podia melhorar. E aí toda vez chegava no banho, pensava, conversava com meus pais, agora com a minha namorada, minha noiva. Sua noiva. Manda um beijo pra Dani, pô. Dani, te amo. Ela vai ficar brava. E aí eu pensava em como eu podia melhorar. E todo dia eu voltava, vou ter que fazer isso pra melhorar. E acredito que eu consegui, né? Senão... eu chegava em você e conversava bastante. A gente descia pra trocar uma ideia, falar do dia a dia e tudo mais. E você era aquele cara que, tipo assim, tô escutando, mas quando eu começar a falar também acho que é meu perfil também, né? Eu escuto, eu tipo, penso assim, como que eu posso fazer? Eu sugo bastante coisa também para depois soltar. Sim. Então acho que é do meu perfil isso. Acho que da vida toda eu fui assim, até com meus amigos, por exemplo. Acontecer alguma coisa, o pessoal falava, e aí, Rigo, o que você acha? Porque eu já tinha um negócio além ali, que eu sou aquele jogador que eu não jogo foda-se, eu penso onde eu vou jogar. Então, uma coisa, quando você tá ali, a gente tá conversando, que é um feedback forte, eu já penso, eu não posso pisar ali, senão... Um comparativo, né, que nem você falou, que era pra ter sido jogador de futebol. Eu conheço você, óbvio, e sei como você joga e tal. Você era aquele camisa 10 que era armador, vamos dizer assim. E eu acho que isso veio desde do futebol. Pode ser. Se você for parar pra ver. Porque você não era aquele... Às vezes você marcava gol, certo? Só que você preferia muito mais olhar o cara que tá lá na frente pra dar o passe e armar uma bela jogada, do que você se favorecer do gol que você vai fazer, entendeu? E hoje você é a mesma coisa. Não quer dizer que você não feche chamado, que você não tenha problemas mais críticos pra serem resolvidos, que afinal ainda é você quem resolve. Mas você prefere muito mais ensinar a equipe como faz, diminuir a sua quantidade de chamados atendidos e dar muito mais suporte para os meninos, do que até mesmo você ir lá e executar. Então, olha seu perfil. Já foi tipo moldado para gestão, que foi o que eu enxerguei em você. E eu prefiro bem mais ensinar, por exemplo, um funcionário a fazer o problema X e ele falar, Rigo, consegui, deu certo. Porque eu sei que eu falei, cara, faz isso que vai dar certo. Exato. Então, eu meio que já sofri e falo, não vai por aí que você vai sofrer. Então, eu sou mais ele fazer e garantir, eu sou foda, do que eu fazer toda hora, porque eu sei, se eu pegar, eu vou fazer. E afinal, todos nós sabemos que no final, não quer dizer que a pessoa tenha mérito, né? Não tenha mérito, mas, pô, você ensinou. Você sempre vai ter um dedinho ali, uma ajuda ali por trás. Que da segunda em diante, o analista que for fazer e tal, eles vão lembrar da sua história, né? Vão lembrar que você parou ali para ensinar a execução do chamado X, do problema tal, para fazer acontecer. E, cara, eu tenho você aqui dentro hoje também como aquele cara para atender diretores de empresa. Sim. Porque você sabe conversar. Já tive a bagagem também. Exato, né? E você consegue desenrolar. Eu acho isso sensacional, que esse ponto eu não precisei falar para você. Isso daí você trouxe de casa, que é aquela certa jeito de falar com pessoas, com a sua hierarquia. Também, né? Hoje em dia eu converso melhor. Antigamente eu era mais acanhadinho, ficava na minha, mas hoje em dia vai soltando, e o pessoal gosta do meu jeito que eu atendo, tanto é que a maioria dos donos me chamam direto no WhatsApp, porque sabe que é uma conversa legal, já vai vir com um problema, mas aí eu já vou, calma, fica tranquilo, vai estar tudo certo. Às vezes não é eu que faço, eu falo pro menino fazer, faz isso aqui, você vai ganhar ele vai ficar pra você, e dá certo na maioria das vezes. Esse 1 ano a 3 anos, eu peguei tudo isso. Eu atendi todo tipo de chamado. Então eu já tenho uma bagagem, já sei fazer, já sei onde pisar, já sei onde não pode pisar. Então,
querendo nisso, é a bagagem, né? Acaba sendo... É, uma bagagem que não tem como tirar de você. Não. E é uma bagagem que você construiu. É uma experiência bacana que eu construí. É uma baita de uma experiência. Vou continuar construindo, se Deus quiser. Tá, agora fala pra mim, se alguém tá olhando esse podcast e se espelhar na sua história, na sua visão e tudo mais, o que você falaria pra pessoa? Tipo assim, comece, mas de que jeito? Tipo, sendo o Rodrigo Rigonato. Tem que começar sendo você, igual eu comecei, acanhado e tudo mais, mas sempre olhando pra frente, igual você fez a jornada. Às vezes, muitos casos, um diretor de empresa ou dono da empresa não faz essa jornada com o cara não tem um norte. E eu tive com você, então você meio me ajudou, eu tive uma ajuda sua. Falou, Rigo, dá pra você estar aqui, dá pra você chegar aqui, aqui, aqui e terminar aqui. Então, eu confiei em você, e em mim principalmente, falei, não, eu consigo. Porque senão depende só de você. Você me mostrou os caminhos das pedras. Sim. E eu que fui fazendo o caminho. Sim. Então, eu tenho autoconfiança e falei, não, eu vou conseguir. Se ele que é dono, já viveu tudo, falou que eu consigo, então, vou conseguir. Coloquei isso na cabeça, terminei a faculdade, sou formado agora, e agora eu tô aqui nessa posição. Então, é aquilo, colocar na cabeça que você vai ser... E vai. Vai ter dificuldades até o final? Vai, como eu tive também, um monte. E você realmente fez acontecer. Saía de casa às 7 horas da manhã e voltava meia-noite. Trabalho, eu ficava até mais tarde quando tinha que ficar, ia pra faculdade, voltava da facu, só tomava banho e dormia. Então, foi um esforço legal. Eu demorei pra conseguir o que eu queria, e agora eu tô aqui, graças a Deus. E eu lembro que quando você não tinha faculdade, você ficava até tarde. Ficava. Você ficava, tipo, você saía da 10, que era 7, 8 horas da noite. Sim, e você era estagiário. Todo dia, eu não tinha problema. E a gente falava ainda, Rigo, vai. Aí você, não, mas eu quero aprender. Sim. Você ficava em cima do Denis, querendo aprender técnica. Né? Queria também aprender. Porque muito bem, eu podia sair 5 horas no caso, né? Acho que era 4, não era 5 não. Era 4? Era 4. 4 horas no caso, que teve 1 ou 2 dias que eu precisava fazer um negócio ali, mas sempre ficava ali aprendendo. Tentando sugar de quem já sabia. Na época era o David, lembra? O DK? Sim. Na época era ele que tava ali comigo, eu tentava sugar alguma coisa ali. Você e o Jonathan não eram tão próximos ali da gente, mas já tinha uma abertura também de chegar em vocês e aprender. Era mais o Denis, aí tinha o Gabriel também que já tava um tempo, o Pedro, que tava um tempo também. Então você vai acabando pegando um pouquinho dali. Sabe o que foi o mais legal? Tipo assim, claro, perfil e tudo mais, mas que aprimorou bastante, que você entrou depois dessa galera que a gente comentou agora, você passou todo mundo no seu jeito, na sua técnica. Ali, quietinho. Quietinho, você nunca, tipo, chegou e falou assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, calma, vou mudando com o tempo. Sim. Sempre eu chegava acelerado, querendo mudar alguma coisa, você falava assim pra mim, Arthur, calma, que as coisas vão se acertar. É demorado o processo, né? Assim também, né? Tem que ter estabilizado, tem que ser, tipo, realmente, você chegava até hoje, na verdade, né? Hoje... Mas mais calma agora, né? Hoje. Mas eu sei também, tipo, o bom... Eu já vim isso de casa, de fora, que eu tenho uma cabeça boa. Então, eu não me desespero com coisa... Tipo, tem que fazer. Mas eu falo, não, tem que fazer. Mas, peraí, vamos ver. Calma, né? Tudo com o seu tempo. Isso é desde... Até com meus amigos pessoais. Eu sou o cara cabeça. Então, lógico, tem dia que nada é perfeito, mas nesse sentido aí tem que ser bem cabeça. Até porque se você perder a cabeça lá, tem 10 pessoas lá. Se perder, os 10 se perdem. Sim. Então, eu tenho essa responsabilidade de mim também, né? Sim, o que faz você se tornar um grande gestor. Que eu acho que uma das principais características suas é que você te passa um problema X, um cliente te passou um determinado problema, você senta, pensa e executa. É aquilo que sempre falou, pode estar pegando fogo, mas pros meninos lá, tá tranquilo, fica tranquilo, a gente consegue. Senão se tornam 2 problemas, mas né? no fundo tá pegando fogo, mas pra eles tem que mostrar que tá ok, não tem nada acontecendo, tá de boa, tudo tranquilo. Então, é uma responsabilidade grande, você acaba mentalmente também ficando cansado. Sim. E porque é um trabalho bem... É que afinal, a cobrança principal vem em cima de você, também. né? Tipo, relatório, KPI, quantos chamados foram atendidos, a equipe tá rendendo, quem não tá rendendo, por que a pessoa não tá rendendo. Fora isso. Ela precisa de mais técnica, precisa de um tempo para ela. Exatamente.
Que é o que a cobrança que nós temos em cima de você. Que é bem forte também, né? Tem que existir também, senão... Sim. E como que você mensura isso com a equipe? Tipo, você consegue analisar que uma determinada pessoa não está atendendo muito bem e a outra está atendendo melhor, para você conseguir nivelar, vamos dizer. Claro, uma nivelação assim você não vai conseguir. Sim. Porém, você vai conseguir chegar no 100% da pessoa. Entendeu? Até às vezes mais, que nem você já conseguiu aqui dentro com outras pessoas atingir 150%, 200% do próprio analista. É muito analista com um cliente ou um próprio funcionário de uma empresa X. Você já vê que, por exemplo, um cliente X, uma empresa X, o analista já não vai bem porque ou já teve problemas no passado, ou já teve, tipo, meio que uma briguinha ali de falar, resolve logo, sei lá o quê. Então você meio que já mensura isso e fala, ó, esse cara não vai render nesse cliente. Então não adianta eu forçar esse cara nesse cliente porque vai dar BO. Exato. Então eu vou para outro cara que também já sabe, porque a equipe também já está pronta para todos os clientes, e aí eu mensuro isso. Se o analista tem uma dificuldade num problema X, eu não vou colocar ele no problema X no cliente no fogo. Sim. Eu coloco para outro analista, ele resolve, beleza, e esse cara eu pego, ó, é isso, tem que fazer isso, por que disso, e eu meio que dou uma aulinha ali para ele no próximo já pegar e já resolver. O verdadeiro, a pessoa certa no lugar certo. Exato, eu puxo também o relatório, vejo, esse cara atendeu 30 impressoras, 10 servidor. Porque ele atendeu 10 servidor, será que ele não consegue? Ele chega até um limite e não consegue ultrapassar, ou ele não ultrapassa por motivo X. Então você meio mensura, mas hoje eu tenho a equipe na mão e sei que esse cara vai resolver esse cara vai sentir dificuldade, mas ele tem que também sentir para falar, ó, tô com dificuldade aqui, eu não consigo. Às vezes o analista não sabe por que tá com essa dificuldade. Sim. Então eu já ali tô sempre ligado, sempre acompanhando e já direciono o melhor cara pro... Essa parte de gestão é bem treta de fazer, né? É difícil, é complicado, mas eu acho que tô saindo bem. Tenho que aprimorar, lógico. Sim. Sempre tem que estar aumentando o conhecimento, estudando, fazendo curso. Que agora eu vou pegar esse ano que vem já me aprimorar mais nisso aí. Show. E deixa eu te perguntar, chegou na linhagem de gestão, chegou na linhagem de gestão, tal, hoje você cuida da equipe da Desk, beleza? E aonde você quer chegar agora? Que aí é o próximo jornada do herói. Eu quero ficar bastante tempo aqui ainda, porque eu sei que a gente tá crescendo. Sim. E eu me dou bem nessa área que eu tô aqui hoje. Então quero me aprimorar mais para falar, ó, cheguei num nível top, vamos pegar todos os clientes possíveis, vamos para cima. E assim, eu já cheguei onde eu queria, gestor. Só que eu sei que eu tenho que melhorar também. Eu não posso falar, já tô aqui, já posso fazer o que eu quero de gestor em qualquer lugar. Você vê muito mais crescimento interno, né? Eu preciso crescer ainda mais para falar, Arthurzinho, tô pronto pra qualquer coisa. Sim. Pode mandar que meu pensamento é aqui. Tanto que nas últimas, tipo assim, quando eu e o Jonathan chegam com novos clientes aqui, você é o primeiro a ser chamado pra gente falar do que o cliente tem, do plano de ação, para você colocar a equipe lá dentro para fazer padronização, servidores e tudo mais. E já teve vez de você virar para mim, pro Jonathan, e falar assim, Arthur, Jonathan, vocês não pegam mais clientes a partir daqui. Porque senão a equipe não vai aguentar. Então vamos terminar a padronização desses caras, depois vocês pegam. Exato. Eu acho que essa posição que você dá, tipo, esse seu jeito que você fala com a gente e a preocupação que você tem, é onde traz 100% de satisfação dos nossos clientes. Sim. Que nem, graças a Deus, a Desk nunca teve teve um ou outro cliente que saiu e tudo mais, mas se você for mensurar, a gente tem mais de 90% de aprovação de todos os clientes. 100% acho que nunca vai ser, né? Sempre vai ter vamos tentar chegar no 100%, porém não quer dizer que a gente vai chegar, mas próximo a gente chega, que eu acho que já mas eu está, sei também que se colocar muito cliente de uma vez, também a equipe também acaba sentindo também. E não é legal porque a gente também cuida de vários clientes. Então tem que ter sempre um equilíbrio ali, lógico. Às vezes passar do 100%, mas não passar muito porque acaba afetando os que já estão ok. Sim, e não vai deixar de atender do jeito que a gente sempre atendeu
por causa de um novo cliente Pode que tá haver entrando no meio, a né? gente vai falar que não tá atendendo porque a gente tá pegando outro cliente. Aí Então, aí isso não é pode a acontecer. linhagem de um gestor. A gente não pode perder também os que estão aqui com a gente sempre, Exato. tá ok, porque eles sentem também, porque Sim. a gente é diferente, a gente atende legal, o pessoal sente também quando, por exemplo, um analista tá meio assim, a pessoa sente, tipo, não tá legal hoje, então a gente não gosta desse tipo, eu gosto sempre de manter o padrãozinho de atendimento, porque isso faz o diferencial. E né? também, assim, outro assunto também que você já falou, que não adianta pegar, 10 clientes de uma vez e sair fazendo contratação, porque tem o time de aprendizagem, Exatamente. de pegar o jeito da desk, Sim. né, para entrar e começar a fazer todos os Exemplo, o atendimentos. Gustavo, que tá com a gente, vai fazer 2 meses, né, Uhum. como estagiário, e então a gente sabe que não tem como colocar um cliente na mão dele. Só que daqui 3, 4 meses, que ele já tem uma bagagem, já sabe como funcionam os processos, já dá pra fazer, já dá pra pegar mais um cliente, já colocar no colo dele, falar, Entendi. Vamos lá, vou com ele, vai o Denis, vai o Fernando, que já tá bem... Já tá aprimorado ali. Exato. Quanto tempo você acha que é mais ou menos para um funcionário ficar pronto para sair atendendo todos os clientes, assim, tipo... Eu jogo sempre 3, 4 meses, porque esses 3, 4 meses ele vai sentir todos os problemas que tem todos os clientes, todas as soluções, já vai ter uma bagagem e ele precisa de uma bagagem no cliente também. Ele tem que sentir como é o cliente, porque você sabe que é diferente, todo mundo sabe que é diferente, aqui dentro e no cliente. Então ele tem que sentir também, igual ele já foi uma vez, ficou tremendo, se tremendo, me chamando toda hora. Falei, não, calma, fica tranquilo, é a mesma coisa, só vai estar no local. Então, acredito que 3, 4 meses ele já fica zeradinho já para atender com suas próprias pernas. Sim. E, lógico, sempre vai haver altos e baixos, mas a gente sempre vai estar seguro nele e dar confiança pro cara, Você acha que é muito mais difícil atender no local ou atender em loco? Em loco não, em loco é no local. Mas você acha muito difícil atender aqui dentro da desk, fazer um atendimento remoto ou um atendimento presencial? Eu acho mais difícil o presencial, no meu caso. Porque, não hoje em dia, antigamente. Hoje em dia é tranquilo, o pessoal vem, bate papo, toma um café, como a gente sempre faz. Sim. Toma um café nos clientes. Mas pro cara que tá começando, a pressão no cliente é maior. Porque o cliente fica ali em cima dele. O que você tá fazendo? Ali, tal. E aí, se não acaba dando certo o que ele vai fazer da primeira vez, ele já fica meio pressionado, porque o cliente ali quer que resolve. Então, realmente, no começo, no cliente, é mais pressão. Aqui é mais tranquilo, porque aqui ele tira dúvida, é um ambiente descontraído, pega uma aguinha, tal. Tem o fator também do cliente ficar pressionando, né? Muito. Que o cliente fica assim, já terminou, e acontece de muito. Sim. Não tá errado também, mas também a pressão acaba... Sim. Mesma coisa pressionar você vai acabar, tipo, espanando, né? Você é um ser humano, Exato. Né? Então, nesse sentido, eu acho que no começo, para ir para cliente, é mais complicado. Mais complicado, porque é a equipe de field que nós temos, né? Mas também bagagem. Depois vai saber os macetes, os caminhos, dá o caminho da pedra, fala, tem que fazer ali, prestar atenção ali, bater um papo com o pessoal, sempre dar um feedback legal, que o pessoal gosta também de dar um feedback. Uma parada muito foda, que eu acho que muita gente vai querer saber disso, e é o quê? Agora é você quem faz contratação aqui na desk, certo? Então você vai lá, faz captação de currículo e tal, chama a galera para fazer entrevista. Qual que é o mais difícil nisso daí? Porque hoje para fazer uma contratação... Tá de complicado. Então, qual o diferencial que você olha e fala assim, putz, essa pessoa vai dar certo? Quando a gente começa a fazer a contratação, a gente já sente o cara, tipo, por exemplo, se o cara é mais desenrolado, se ele conversa bem, dependendo do currículo do cara, o cara quer ganhar muito, só que a gente não sabe como ele funciona. E de repente tem bastante currículo que aparece aí que a gente fala, não, é impossível o cara ter tudo isso com pouco tempo de aprendizado. Então a gente já sabe que não vira. Mas um diferencial que você fala assim, pô, fiz as contratações, as últimas que, essas pessoas me chamaram a atenção. O jeito de conversar, assim, de questionar as coisas, de querer aprender. A gente sabe também o cara quer aprender, o cara que não quer. Sim. Então, isso na salinha ali de reunião já mostra que o cara tá interessado ou não. Lógico,
vestimenta também conta bastante. Uhum. A gente tenta sempre pegar uma indicação bacana, porque a gente, de um cara de confiança que já tem o nosso perfil. Sim. Então a gente tenta sempre pegar um cara assim. Mas acho que o primordial é o cara ser desenrolado hoje em dia. Porque o TI hoje em dia não é mais aquele gesso, aquele padrãozinho. A gente sempre sai fora da caixinha. Esse cara tem que sair da caixinha. Sim. Senão, qualquer cara que aparecer, pega e testa. Só que aí... Dinheiro perdido para a empresa, perdido. né? E tempo, é esses né? 3, 4 meses que eu te falei de aprendizado. Que jogou pro ralo. E 1 mês dá pra saber se o cara é pessoa legal deu ou certo. não. Se Não, a legal. pessoa certa. Hoje eu vejo também, tipo, complementando você, e que é muito mais aproveitado uma pessoa que tenha vontade do que uma pessoa que tenha bagagem. Sim, porque aqui a gente já molda, né? Já deixa do nosso jeito. Exatamente. E uma pessoa que tem bagagem, aconteceu várias vezes. Chegou um cara aí com cheio tudo de no bagagem, currículo. expectativa nossa aqui em cima, quando a pessoa vai fazer alguma coisa, um carinha lá nada. de 2, 3 meses dava um baile nele. Exatamente. E em técnica Sim. ainda, hein? Em técnica. Prestar atenção muito nisso aí, né? Então, pro pessoal lá, qual que é a dica de ser proativo. Proativo, exatamente. Proativo. Palavra E ir certa, pra cima, né? proativo. E é um emprego da vida, então aqui a oportunidade é grande. Sim. Igual eu, comecei estagiário, fui pra cima e hoje eu tô aqui. Então, pra quem quiser aí mandar currículo aí no nosso e-mail, já vem pra salinha de reunião já falando, eu quero, eu vou conseguir, proativo. E com a mente aberta, E já principalmente. tem um degrauzinho a mais aí pra vir. Sim, legal. É legal ver que, olha a bagagem que você tem, como você tá falando de todo o time da Desk, como você tá falando da sua carreira, Sim. da sua jornada do herói que você conquistou. Isso é animal, cara. É animal. Bem legal, né? Só que aí, tudo não são flores e também não são essas partes aí que a gente olha todo dia. Não, tem que ter uma caminhada. Dá um bloco. Peraí, deixa eu rodar que depois eu vou lá e corto só. Beleza, pronto. Vamos lá. 1, 2, 3. Tem que ter existe ainda dificuldades bastante. Nunca pode ser também tudo flor, porque senão você acaba acostumando errado. Tem que sofrer ali pra conseguir. E eu não fui diferente, eu sofri bastante também até chegar onde eu cheguei. Mas então, aí tudo não são flores. Aí tem as partes engraçadas da Desk. Também. Que a gente olha, a gente vê e fala assim, caramba, aconteceu isso. E tem que ter também, né? Pro Sim. ambiente também ficar... Ó, teve uma vez que essa história é engraçada. Que eu virei pra você e falei assim, Rodrigo, se você estiver fazendo o seu trabalho bem feito, faça do jeito que você quiser, mas entrega pro cliente aquilo que precisa e, até muito mais pra ele se sentir privilegiado / ok. Sim. Aí eu cheguei fui fazer uma visita, não sei, aí eu cheguei na Desk, você tava fazendo atendimento deitado no chão debaixo da mesa. Exatamente. Eu falei Tava assim, ali, assim, ó, exatamente assim, com o telefone e o headset, atendendo. tudo em dia. Tudo tranquilo. Eu falei assim, caramba, você falou assim, Arthur, você não falou pra eu fazer o atendimento do jeito que eu quero? Eu quis te mostrar que eu trabalho bem de qualquer forma. Eu falei, caramba, eu lembro cara, até que hoje da hora. desse episódio. Foi um problema de que o cliente estava sem internet na máquina. Hum. E eu já sei que é um processo demorado. Que aí são as histórias engraçadas. Aí eu falei, vou deitar aqui, tô tranquilo. Deitei, comecei a atender. E no final, deu certo. Então, isso que Problema é mais resolvido, legal. Levantei, estiquei as costas, beleza. Fechei o chamado. É legal a liberdade também que nós damos, né? Tranquilo, aqui é sensacional. Fala pra mim, um dos principais atendimentos que você fala assim, puta que pariu, que atendimento idiota, vamos dizer assim. Que eu já peguei? Que você fala assim, nossa, eu não acredito que foi só isso ou que a pessoa tá solicitando isso. Já caiu o chamado pra gente arrumar ar-condicionado aqui. Ar-condicionado e até pintar a garagem. Pintar. Aquele símbolo do pessoal que... Símbolo azulzinho do pessoal que é cadeirante, sabe? Sei. Já chegou chamado desse tipo. A gente tem que dar risada e falar, não é com a gente. Sim. Você já sabe o cliente, inclusive. Uhum. E já caiu chamado de horário, por exemplo, que é bem tranquilo, qualquer pessoa já consegue fazer. Você acha que o usuário, às vezes, ele é muito acomodado, vamos dizer assim, pra não falar preguiçoso? Porque hoje em dia todo mundo tem computador em casa. Uhum. Então essas questãozinhas, fuça consegue. Colocar um papel de parede na área de trabalho. Já caiu chamado? Já assim, caiu. Só que
tem cliente que não consegue. E a gente meio que fala... Ó, eu já vi chamado, e recente isso. Chegou aqui, ligou aqui, pá, e falou assim, suporte, minha máquina tá desligada, não tá dando imagem e tudo mais. Aí todo mundo, putz, vai ter que ir no cliente. Fonte. Vai ter que fazer isso. Aí eu acho que foi o Bruninho que pegou, não lembro. Aí ele virou pro cliente e falou assim, você já tentou ligar a máquina? Já tentei e não vai. Vê se o cabo tá conectado na energia, o cabo de força. Aí a pessoa foi olhar, deu certo, desligou o telefone. Quando a gente foi ver, a pessoa não tinha... Isso é direto. A tia da limpeza foi lá, foi limpar, tirou o cabo de energia. Voltou. Impressora, isso daí acontece bastante, né? Bastante. O pessoal usa bem estabilizador, tira o cabo do monitor, por exemplo, para carregar o celular. O monitor parou. Ferrou, vou ligar na TI. Quando a gente chega lá, conecta. É um problema muito nada a ver, né? Isso é o dia a dia do suporte. Mas também já aconteceu o problema do quê? A gente pegar, um servidor que, queimou. Isso já também foi base crítica. Teve uma história do início, que foi quando eu fui mudar você para gestor. Gestor não, acho que foi para gestor ou analista, não lembro. Que a Desk tinha saído todo mundo para fazer visita, ficou eu e você. Esse dia esse dia foi muito foda. Foi o dia que a gente falou, puta, a gente é foda. Que ficou só eu e você na base. Aí você, Arthurzinho, tô aqui atendendo um monte, mas, o que vier a gente vai pra cima e vai acontecer. Eu virei pra você e falei, Rigô, vamos pra cima. Só sei quando a gente olhou, em questão de 1 hora, a gente tinha aberto mais de 20 chamados, a gente tinha solucionado no mínimo uns 15, maioria. Solucionando 3, 4 ao mesmo tempo. E caindo. Esse dia foi... Aí, como tava na sua migração de estágio pra analista, eu não lembro se era analista pra gestor, enfim... acho que era estágio para analista. Eu também acho. Que aí você não tinha pra quem perguntar. E quando você ia perguntar pra mim, eu tava com enrolado. E eu vou sozinho. E você pesquisando, fazendo, que aí no final do dia, quando a galera começou a chegar, que já era perto das 6 horas, que tava tudo mais tranquilo, eu olhei pra você e falei assim, caralho, a gente junto é foda, hein, parceiro? Aí você falou assim, fio, vem pra cima, o que vier... foi acho que o divisor de água também, que você viu, puta... Cara esforçado, fez tudo, não teve nenhum BO. Sim. E eu lembro que esse mês foi o dia que eu mais fiz chamada aqui na Desk. Eu bati o mês. Foi 312. 312? Só eu. Foi o dia que eu cheguei no nível... Isso há 3 anos atrás, é como se hoje você tivesse fechado uns 600, 700. Se fosse hoje em dia, sim. Era essa média. Mês... Caramba, é bastante, hein? É bastante. 312, eu lembro até hoje o número. Hoje em dia é menos, né? Porque os meninos estão no nível e também tem muita tarefa automática, né? Que hoje em dia também a gente foi evoluindo em parte técnica e tudo mais. Backup e tudo mais, você já apresentou? Sim, tudo parte mais automática. Cara, é muito da hora conversar com você. Porque a gente começa a lembrar de coisas que a gente não pode falar, também, né? Que aí são coisas engraçadas. Mas vamos deixar para depois uns cortes da Desk pra gente contar de histórias que já aconteceu. Tem bastante engraçada também, né? Não é só trabalho. Exatamente. Tem também uma parada que a gente faz bem legal aqui na Desk, que eu acho que a gente não faz da Desk ser um trabalho, e sim um momento de descontração para todo mundo, um momento de diversão. Trabalhando e se divertindo. A zoeira aqui é bem forte. Bem forte. Só que eu nunca vi, eu já trabalhei em vários outros lugares, mas Rigô, eu nunca vi uma equipe tão dedicada igual é a Desk. Porque é absurdo. O time tá completo, o time tá unido, né? Então quando você tá com a equipe unida, todo mundo ficar tranquilo, relaxando. Sim. Só que a gente sabe que todo dia vai ter alguma coisinha que não dá pra relaxar. Exato. A gente faz de um jeitinho top pra todo mundo chegar a um certo nível e falar, tamo de boa. Sim, e o que eu vejo... Eu já atendi deitado. Então. Eu atendi deitado. Você é um mago do TI. Sou um mago. E o que eu vejo eu converso com algumas outras empresas de tecnologia também, pra, claro, ter uma comparação. Se atualizar também. Exato. E todo mundo paga um pau no nosso estilo de atendimento. O jeito que a gente conversa e o jeito que nós somos amigos
dos nossos clientes. Sim. Que a gente sempre fala, vocês Sempre não são tem um, clientes, vocês são nossos amigos, vocês são nossos parceiros. Sempre tem um que se identifica mais. Ah. Nosso caso, Corinthians. Pega um cara Corinthians, vai, Corinthians, sei lá o quê. E o cara gosta. E o cara falando do Corinthians, eu já tô resolvendo ali quando ele viu. Já acabou, já solucionou, pronto, passou pra equipe e tudo mais. Exatamente. Mas eu acho que a gente é bem diferenciado. Sim, bem diferenciado. nessa parte, acho que... Nessa parte e também parte técnica, porque, cara, já pegamos aqui empresas de, grande porte que a gente... Não conseguia resolver, né? Que, as empresas, tipo, a técnica dos TIs não conseguiam resolver, chegou a gente, puf! Aí os caras, mas como que você fez? Eu falei assim, fiz isso aqui, falando em termo técnico, os caras não entendiam, eu falei assim, caramba! Só falaram ok, beleza, mas... Falaram ok, e o nosso nível... Na raça mesmo, né? Tipo... Na raça, Corinthians. Isso é ser Corinthians. A Desk é corintiana, hein? Ó... Mas, muito obrigado. Você foi o que estreou o podcast de tecnologia da Desk. Prazer. Isso aí tem que ser você. Vamos trazer também uma galerinha aí da Desk pra vir conversar. Você vai me ajudar bastante nesse... Quem sabe quem já, hein? Já tem umas listinhas aí, né? Uma galerinha. Cara, muito obrigado. Sucesso pra você. Cara, se quiser falar alguma coisa aí pra alguém que começou a jornada e também quer fazer essa jornada do herói pra ir pra cima, fica à vontade. O momento é teu. Eu queria só falar que... É só acreditar que consegue. É um clichêzinho, mas sim, tem que acreditar. Se não acreditar em você, quem vai acreditar? Então, exatamente. Eu acreditei, lógico, acreditei em você falando, eu vou conseguir, mas eu consegui pra mim, né? Tipo, eu fui até o final e consegui. Então, pra mim isso já é uma vitória top. Sim. E agora o rumo nosso é dobrar o que nós pensamos em 2022. Com o Corinthians. A gente ia pra final da Sul-Americana, quando o Corinthians perdeu pro Del Valle, lembra? Só que não passou, Não passou. Lembra que a gente ia comprar as passagens pro Paraguai? Acho que você chegou a comprar, não foi? Não, eu tava eu tinha feito... Pra dar um clique, eu falei assim, putz, se perder... Del Valle, eu falei, ainda bem, foi um sinal. Mas no final de 2022 a gente vai pro Japão. Fechou. Pensou? Que da hora. Levar o bandeirão da Desk. O bandeirão da Desk, Desk TI, Pod Desk. Pod Desk. Falou, Cássio, vem fazer um podcast com a Desk. Cássio vem, Cássio vem. Então, cara, quero agradecer bastante, primeiro, da área de tecnologia que a gente chamou e vai, agora a Desk vai fazer só isso daí. Parabéns pela sua jornada. Obrigado. Vamos conquistar muito mais juntos. Só foi o começo. Só 4 anos eu tenho, né? Só 4 anos. A gente vai ter 10, 20, 30. Até lá. Daqui a pouco, tomara que nossos filhos trabalhem aqui dentro também. E vão trabalhar. E a gente vai contar essas histórias pra eles, ensinando eles a formatarem máquina. Primeira coisa, bancada. Fechou? Já. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Mano. É nóis. Valeu. Valeu, time. Falou, valeu. Vai, Corinthians!